Boa tarde, turma. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a fatoração, certo? A fatoração colocando um fator comum em evidência. Quando é que isso ocorre? Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, quando a gente tem um fator comum, a gente podemos colocar ele em evidência e fazer a forma fatorada. O que é a forma fatorada? A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém, dividindo cada termo do polinômio dado pelo fator comum, certo? Então, vamos por exemplo. Primeiro exemplo é que eu tenho 2x mais 2y. Se você observar, ó, aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, quem é o fator comum que tem aqui nesse polinômio? É o número 2. Então, eu coloco aqui, ó, 2 em evidência. Se está em evidência, eu abro parênteses, porque eu vou dividir o 2, que é o fator comum, por cada termo aqui. Então, eu vou dividir, ó, 2x por 2, cancela o 2 com o 2 e sobra quem? O x. Coloco o sinalzinho de mais. Agora eu vou dividir 2y por 2, ó. 2y com 2y, 2 cancela com 2 e sobra quem? O y. Então, aqui eu tenho a forma fatorada, ó. É o produto do fator comum pelo polinômio obtido, certo? Beleza, professora. No segundo exemplo, eu tenho x elevado a 2 mais xy. X elevado a 2, eu tenho x vezes x mais x, y. Eu só escrevi o x elevado ao quadrado desta forma para vocês visualizar melhor. Quem é o termo comum nos dois elementos? O x, ó, aparece x e aparece x. Então, vou colocar o x em evidência. Abro parênteses. E agora eu faço a divisão de cada termo, ó. X ao quadrado dividido por x, um x cancela com outro x e sobra o quê? Um x. Mais, porque aqui é o sinalzinho de mais. XY dividido por x, x cancela com x e sobra quem? O y. Observe que eu obtive a forma fatorada, o termo comum multiplicado pelo polinômio obtido. E agora, professora, aqui, terceiro exemplo, xy menos x elevado ao cubo vezes y elevado ao cubo. Vou só colocar de novo aqui, ó. X elevado ao cubo significa que o x está se repetindo 3 vezes. E o y elevado ao cubo significa que o y está se repetindo 3 vezes. Qual é o termo comum em cada termo? O x e o y. Ou e o y. Então, eu vou colocar xy em evidência. E abro parênteses. XY vezes XY, x cancela com x, y cancela com y. Então, vai dar 1, que é a divisão. Quando o numerador e o denominador tem o mesmo valor, o resultado dá igual a 1. Não é assim? Quando eu divido 2 por 2, dá quanto? 1. 3 por 3 vai dar quanto? 1. Então, xy por xy vai dar quanto? 1. Menos, porque aqui é o sinal de menos. X elevado ao cubo, y elevado ao cubo, ó, cancela 1 com esse x e um y com esse y. Então, vai ficar, ó, sobrou 2x e sobrou 2y. Então, vai ficar x ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu obtive a forma fatorada, certo? Simples assim. É o que? É prática. Aí, vamos para outros exemplos. A gente vai aprender outros exemplos. Fatorar o polinômio 6ax mais 8ay. Vamos lá. Pede para me fatorar. Termo semelhante. Quem é que tem em comum? O a e o a. E se você observar, o 6 e o 8 são números pares. Então, todo número par é divisível por 2. Então, se é para me simplificar, eu vou simplificar tudo que eu posso. Então, eu vou dividir 2, que eu vou dividir 6 por 2 e 8 por 2. E eu vou colocar também o azinho em evidência. Abro parênteses, certo? E agora eu divido, ó. 6 dividido para 2 vai dar quanto? 3. A cancela com A, porque A dividido por A é 1. E sobra quem? O x. Coloco o sinalzinho de mais. 8 dividido para 2 vai dar 4. A cancela com A. E sobra quem? O y. Então, já fatorei este
polinômio. Certo? Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte, vamos escrever na forma de um produto polinômio. A elevado a 4 mais A elevado a 3 mais A elevado a 2. Quem é o termo comum? O termo comum, aqui ó, A e A. Então, eu vou colocar o A em evidência. Professora, mas só o A? Não, o A com o menor expoente. Esse expoente é 4, esse expoente é 3, esse expoente é 2. Então, eu vou colocar o A de expoente 2. Sempre o de menor expoente. E agora, tu vai dividir. Se eu tenho um A elevado a 4 dividido por A elevado a 2, divisão de potência com denominadores iguais, ó, conservo o A, né? E subtrai os expoentes. Eu tenho um 4 menos 2 vai ficar quanto? 2. Mais A3 e A2, eu tenho, conservo o A. Aqui tinha 3. Eu tiro 2, fica quanto? 1. Mais A elevado a 2. A elevado a 2 com A elevado a 2 vai ficar 1. Professor, eu não entendi. Bora lá de novo. Vou só fazer de novo aqui para vocês, de uma forma que dê para vocês entenderem. Vai dar o mesmo resultado. Observa aqui, ó. A elevado a 4, eu vou repetir o A quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Mais A elevado a 3, eu vou repetir o A 3 vezes. E A elevado a 2, eu vou repetir o A 2 vezes. Quem é o fator comum? O A e o A. Então, é o A 2 vezes. Esse A cancela com esse A cancela com esse A. Sobrou quantos A? 2A. Então, sobrou A elevado a 2. Mais A3 aqui, ó. Esse A cancela com esse A cancela com o segundo. Sobrou quem? Um A. Mais A cancela com A cancela com A. Se todo mundo se cancelou, o resultado é igual a 1. Observe que deu o mesmo resultado. Vou só ajeitar aqui, ó. A vezes A é A ao quadrado. E assim, ó. A ao quadrado mais A mais 1. Certo? Beleza? Vou fazer aqui mais um exemplozinho aqui ligeirinho, que o tempo já tá acabando. Então, bora lá. Forma fatorada. Aqui eu tenho 8, 20 e 16. Se vocês observar, todos é divisível por 2, mas também todos é divisível por 4. Não é assim? 8 é divisível por 4, 20 é divisível por 4 e 16 é divisível por 4. Então, coloco 4 em evidência. A, coloco A em evidência, o de menor expoente. Aqui é 2, aqui é 3, então aqui é o de menor, que é quem? 2. B, vou colocar B em evidência. B elevado a 2, certo?